Bom, pessoal, a lista de exercícios que a gente vai corrigir é uma lista que eu já postei para vocês, né? Tá lá na plataforma. É uma lista extra de probabilidade, uma lista que já está até resolvida. Não sei se vocês chegaram a olhar essa resolução. São 6 questõezinhas. Eu vou corrigir com vocês agora, explicando, tirando as dúvidas, dando algumas dicas aí para a lista que vocês têm que fazer para me entregar, tá bom? Vocês já começaram a fazer a lista que tem que me entregar, aquela listinha com 35 questões? Alguém já começou a fazer? Eu já comecei. Tá. Tá achando difícil? Mais ou menos. Tá. Eu acho que com o que a gente vai fazer hoje aqui também, essas questões vão dar uma clareada aí para a resolução da lista. Olha só, vamos lá. A primeira questão dessa lista, né, ela diz assim, uma urna tem 50 bolas, tá? Então você tem 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Então você tem aqui 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Ele quer saber, sorteando-se uma bolinha, a probabilidade de que o número observado seja um múltiplo de 8. Bom, como que eu faço para encontrar os múltiplos de 8? Como as bolinhas estão numeradas de 1 a 50, só me interessam os múltiplos de 8 positivos, o 0 não 1. O primeiro múltiplo de 8 é o próprio 8. Depois, 16. Depois, 24. 32. Depois, 40. 48. E assim vai. Tá? Só que nesse caso aqui, como é de 1 a 50, o último múltiplo de 8 que a gente tem é o 48. Então a gente pode parar aqui. Tudo bem até aí? Ó, como são poucos números, a gente consegue fazer dessa forma. E aí, né, o que acontece? Qual é a probabilidade desse evento, vou chamar de evento A, da gente retirar uma bolinha e ela ser um múltiplo de 8? Quantas bolinhas nós temos aqui na urna? Qual é o total de bolinhas ali? Elas são numeradas de 1 a 50. Então, eu tenho 50 bolinhas. Ou seja, esse 50, ele representa para mim o espaço amostral. E quantos elementos eu tenho no meu evento? Ou seja, quantos são os múltiplos de 8 de 1 a 50? Ó, se eu considerar esse evento A, o número de elementos do evento A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a probabilidade, então, de ocorrer esse evento A seria 6 em 50. Simplificando isso, como que eu faço? Ó, por 2, né, eu vou ter 3 em 25. Então, essa é a resposta aí na múltipla escolha. Mas essa questão, ela também pode aparecer para a gente em porcentagem, a resposta final. Como que eu transformo isso aqui para porcentagem? Você tem que dividir o teu numerador pelo denominador e depois multiplicar por 100. Ou então, um jeito mais fácil, se você consegue transformar esse denominador em 100, fica mais fácil, porque você já vai ter o numerador como sendo o teu percentual. Por exemplo, 25 vezes quanto é igual a 100? 25 vezes 4. Então, se eu multiplicar em cima por 4 também, eu vou ter 12 sobre 100.
O que que é isso? Ó? 12%. Então, a resposta aqui também poderia aparecer assim, ó, 12%. Dúvidas? Não, nenhuma. Toda vez que você vai transformar um número, tá? Uma fração em porcentagem, o caminho é você dividir e depois multiplicar por 100, com exceção desses valores que você já consegue transformar em 100, multiplicando ele por um número inteiro. Mas se de tudo não der para dividir, né? Não der para transformar em 100, aí você tem que dividir, não tem jeito, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho assim 2/3. O 3 não dá para transformar em 100. O que que eu faço? Eu vou dividir o 2 pelo 3. Aí 2 não dá para dividir por 3, eu ponho um zero. Abaixo 2, ponho um zerinho aqui e uma vírgula. 20 dividido por 3, 6. 3 vezes 6, 18. Para chegar a 20, 2. Aí, ó, isso vai repetir infinitamente, tá vendo? Isso é uma dízima periódica. Então, o 2/3 seria, né, 0,66 infinitamente. O que dá quanto? Para transformar para decimal, eu teria que multiplicar por 100, no caso, para transformar para porcentagem. Aí ficaria 66,6% aproximadamente, né? Ou, se você quiser arredondar, aproximadamente o quê? 67%. Tá? Então, sempre que você faz a divisão, você multiplica por 100 andando duas casas com a vírgula. Em algumas questões, ele vai te pedir isso, vai ser importante que você saiba fazer essa questão. Agora, uma outra coisa, né? Essa questão, ela tem poucos números, de 1 a 50 só. Como que eu faço para descobrir o número de múltiplos de um número sem escrever um a um? Quem sabe? Quem lembra como que faz isso? Vocês estudaram no ano passado uma matéria chamada PA. Quem lembra de PA? Tinha uma fórmulazinha lá que era assim, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui, ó, tá vendo? É uma PA. O que que é uma PA? PA é uma sequência, tá, numérica, onde cada termo a partir do segundo é o anterior mais uma razão. Então, por exemplo, o segundo termo é o primeiro, no caso 8, mais 8. Aqui 24 mais 8, 32 mais 8, no caso vai dar o 40, 40 mais 8 vai dar o 48 e assim vai. Se aqui, ao invés de numeradas de 1 a 50 fosse de 1 a 500, eu não daria maior trabalho eu ficar escrevendo aqui até 500 até encontrar o número, tá, de múltiplos. Então, o que que a gente faz? A gente usa essa fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmula é a chamada fórmula do termo geral de uma PA. Esse cara aqui, o AN, é o último termo, o A1 é o primeiro termo, N é o número de termos e R é a razão. Aqui o nosso objetivo seria encontrar quem? O número de termos. Então, o que que eu faria? Esse meu AN, seria o último termo, seria o 48, que seria o último múltiplo de 8 antes de chegar no 50. Então, aqui 48. O A1 é o primeiro múltiplo de 8, que é o 8. E a razão também é o quê? 8, porque a gente está falando dos múltiplos de 8. O que que eu quero descobrir, então? O N. Tudo bem até aí? Agora, né,
é só a gente jogar na fórmula. Como que eu jogo na fórmula? Ó, o AN é o 48, então a gente ficaria com 48 igual a o A1, que é 8, mais o N é o que a gente vai querer descobrir, N menos 1 vezes a razão, que é 8. Como que eu resolvo essa continha aqui, ó? Esse 8 vem diminuindo, 48 menos 8, 40, igual a... Esse N menos 1 vezes 8, eu não preciso eliminar o parênteses. Eu deixo assim, ó, N menos 1 vezes 8, porque esse 8, como ele está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Isso sempre vai acontecer numa PA, porque o N que eu vou encontrar sempre vai ser um número inteiro. Eu nunca vou encontrar um N quebrado, porque como o N representa o número de termos, então o N tem que ser um número inteiro para gente. Aí quando eu passo esse 8 dividindo aqui, o 40, 40 dividido por 8 vai dar 5. Então eu vou ficar com 5 igual a N menos 1. Se N menos 1 é igual a 5, então N vai ser igual a quanto? 5 mais 1, que é 6, que foi o que a gente tinha encontrado aqui contando, tá? Contando os múltiplos, mas, como eu falei com vocês, para uma questão com muitos valores, considere uma urna com bolas numeradas de 1 a 500. Seria muito mais fácil eu usar essa fórmulazinha da PA para achar o número de termos do que na hora da prova ter que escrever todos os múltiplos de 8 até chegar no 500. Tudo bem? Alguma pergunta? O bom é que no estudo de probabilidade a gente vai revisar bastante coisa também. Depois, gente, se vocês quiserem, tá? Não aí é um extra, tá? É um a mais. Quem quiser, quem tiver aí com pretensões de vestibular, eu tenho umas listinhas de exercício, as mesmas listinhas que eu trabalho no curso, né, pré-vestibular. Eu posso estar mandando para vocês. São listas de exercícios de revisão, por exemplo, conjuntos numéricos, a parte de função, toda a parte de função, matrizes, determinantes, são listas de exercício de vestibulares, né? Que eu posso estar mandando para vocês. A gente pode, se vocês tiverem um e-mail, a turma, eu posso mandar para o e-mail da turma, tá? E aí vocês têm acesso lá. Para não postar na plataforma, porque se eu postar na plataforma, assim, acaba confundindo com o conteúdo, com o nosso material mesmo do bimestre, né? Tudo bem? Depois, se alguém quiser, fala comigo que eu mando. Alguma dúvida nessa primeira questão, gente? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Quem tiver aí com... Não, tá tranquilo. Oi. Da minha parte. Beleza, tá? Não, você estava falando que tá tranquilo da minha parte. Aham. Isso aí. Quem tiver com o microfone aí também, se quiser abrir o microfone, perguntar, participar, fica à vontade, tá? O objetivo aqui é a gente tentar tornar o mais dinâmico, que vocês possam participar sem problemas, tá? Então eu vou apagar aqui e vamos para a questão número 2, tá? Bom, questão número 2. O que diz a questão número 2, gente? A questão número 2 é uma questão tranquila, né? Assim, a questão fala assim, ó. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3.
Então, assim, ele disse, a pessoa lançou o dado, né? E o resultado a gente sabe que foi um número maior do que 3. O que significa isso? Que o nosso espaço amostral pode ser o 4, o 5 ou 6. Ou seja, o número de elementos desse espaço amostral é igual a 3. E ele quer saber a probabilidade do número ser par. Então, o meu evento A é composto por quem? Pelo 4 e pelo 6. Se aparecer o 4 ou o 6, vai satisfazer. Quantos elementos tem esse evento A? 2. Portanto, qual é a probabilidade de ocorrer esse evento A? Quantos elementos eu tenho no evento A? 2. Quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? 3. 2/3. Conseguem visualizar que essa questão é uma questão de probabilidade condicional? Né? O que acontece aqui? Quando a questão fala no lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior que 3. Normalmente, quando você lança um dado, você tem como opções o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que ele condicionou, eu lancei o dado, mas a gente já sabe que, ou seja, o que vai acontecer depende do que aconteceu antes, ou seja, só apareceram números maiores que 3. Então está condicionado. Mas está vendo que a gente não precisa usar fórmula, nada, é só entender o procedimento. Se são números maiores que 3, 4, 5 e 6. E se eu quero que seja um número par, eu só tenho 4 ou 6. 2 em 3. Isso aqui, né, 2/3, a gente viu que pode ser aproximadamente, né, 67%. Porque se eu dividir o 2 pelo 3, vai dar aí 0,66666 infinitamente. Tudo bem? Alguma pergunta nessa? Questão número 2. Não, sem perguntas. Tá todo mundo acordado aí? Ninguém dormindo não, né? Questão número 3. A questão número 3 é uma questão legal também que envolve um assunto que vocês estudaram no primeiro ano. Teoria dos conjuntos. Não sei aí como que foi, né, o estudo de vocês com a teoria dos conjuntos, mas é um assunto importante que aparece bastante aqui no estudo de probabilidade. Então, o que acontece aqui nessa questão 3? Ele fala assim, numa comunidade, né, de 1.000 habitantes, então nós temos aqui 1.000 habitantes. Ele fala que 400 são sócios de um clube A. 300 são sócios de um clube B. E ele fala que 200 são sócios de ambos. Ele quer saber a probabilidade de ser sócio de A ou B. Olha aquilo que eu falei com vocês. Quando ele fala A e B, teria interseção. Quando ele fala A ou B, ele está falando disso aqui, probabilidade da união. Tudo bem? O ou para gente na probabilidade, esse ou, né, indica a união. Se fosse E, seria a interseção. Ele quer a probabilidade da pessoa ser sócia de A
ou de B. Esse ou, novamente eu vou explicar isso, o ou não é um ou exclusivo. Esse ou da união significa que pode ser sócio de A, pode ser sócio de B e pode ser sócio de A e B. A gente vai pegar todo mundo sem repetir, tá? Só os que realmente não são sócios de nenhum dos dois é que não vão entrar na brincadeira aí. Como que eu faço essa questão? Eu poderia usar a formulazinha, né, da probabilidade da união, que é P de A, né, mais P de B menos a interseção. Poderia pensar assim, né, seria 400 sobre 1000, poderia pensar dessa forma aqui, ó. Probabilidade de A união B seria P de A mais P de B menos a interseção B. Como que ficaria isso? Qual é a probabilidade de ser sócio de A? 400 em 1000. Qual é a probabilidade de ser sócio de B? 300 em 1000. Qual é a probabilidade de ser sócio dos dois? 200 em 1000. Como que eu faço esse cálculo? Bom, nós vamos ter, como os denominadores são iguais, basta somar os numeradores, né? 400 com 300, 700 menos 200, 500. 500 em 1000. Ou, né? Isso aqui, ó, vai dar 5 sobre 10, né? Que é a mesma coisa que 1 meio, que é a mesma coisa que 50%. Tudo bem aí, até aí? Essa resolução? Essa seria uma forma de resolver, usando a formulazinha da probabilidade da união. P de A mais P de B menos a interseção. Perguntas? Não? Vou apagar aqui para fazer da outra forma, tá? Pessoal, coloquem um ok aí para mim no chat, por favor, só para fazer uma presençazinha com vocês, ou a gente faz nas outras escolas, para ver se vocês estão acordados. Bom, vou apagar aqui para fazer da outra forma, tá? Lembrando que eu vou deixar isso para vocês lá, depois que terminar, eu posto lá para vocês o material. Olha só, outra forma de fazer essa questão seria pensar assim, ó. Eu vou pensar aqui na ideia de teoria dos conjuntos, considerando o clube A, clube B. Toda vez que eu vou resolver uma questão de teoria dos conjuntos, a gente tem que resolver começando da maior interseção. No caso aqui, a maior interseção é o 200, que é a interseção entre os dois. 400 são sócios de A. Se 400 são sócios de A, eu já tenho 200 aqui, sobram o quê? 200. 300 são sócios de B. Como eu já tenho 200 aqui, sobram 100. Somando isso, olha, 200, 400, 500. 500 são sócios de algum dos dois clubes. Sobram quantos? Aqui fora, olha, sobram 500 que não são sócios de nenhum dos dois clubes. Portanto, esses aqui são os que não me interessam. Nesse caso, a probabilidade de A união B era só pegar o quê? Essa soma aqui, ó, 400, 500 sobre 1000. Que vai dar o mesmo resultado.
que vai dar 1/2 ou 50%. Se eu perguntasse para vocês ali, qual a probabilidade dele não ser sócio de nenhum dos dois? Nesse caso, também seria o quê? 500/1000. Se eu perguntasse qual a probabilidade dele ser sócio somente do Clube A, qual seria a resposta? Qual a probabilidade de escolher aleatoriamente uma pessoa e essa pessoa ser sócia somente do Clube A? O que vocês acham? Quantos são sócios somente do A? 200 em 1000. Isso aí. Tamara, 400 são os que são sócios de A, né? Mas de somente de A, eu só tenho 200. Esses 200 que estão aqui, eles são sócios de A e B. Esses 200 que estão aqui é, são sócios de A apenas. Tudo bem? Dúvidas? Então seria 200 em 1000, né? O que daria, né, 20%. Se eu perguntasse sócios somente de B, seria 100 em 1000, o que daria 10%. Alguma pergunta? Não? Só um minutinho que eu só vou pegar uma água, tá? Já volto. Um minutinho. Oi, Thaís. Essa é outra forma de fazer a questão. A gente fez da primeira forma usando a fórmula, né, de probabilidade da união, que é P de A mais P de B menos a interseção, e aqui usando a teoria dos conjuntos, tá bom? Vocês podem escolher aí as duas formas. Tudo bem, gente? Posso fazer a número 4? Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá, gente? Por favor. Não parece, não, mas essa lista de presença, assim, é claro que a gente não vai prejudicar quem não pode, quem não, às vezes não está conseguindo entrar. Júlia, esses exercícios são os exercícios que eu postei para vocês. Assim que a gente começou a falar de probabilidade, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu postei
Tá logo abaixo da parte da atividade autorregulada que eu postei para vocês. Das atividades autorreguladas, eu postei no dia 12 de maio, tá bom? Tá lá, tá como quarta lista de exercícios. É a lista de probabilidade com gabarito. Depois dei uma olhadinha lá, tá? Ela já tá com gabarito para vocês também, mas eu achei melhor resolver também para que vocês pudessem entender melhor. Porque às vezes só o gabarito não. Tá, gente? Então eu estava falando, é importante que vocês assinem, porque assim, é uma das formas, a presença de vocês, a participação, é uma das formas que a gente possa estar validando, né? Eu sei que não é a mesma coisa, como eu já falei várias vezes com vocês, mas é, vai ser uma forma da gente contar aí a presença de vocês, tá? Para que a gente não perca esse ano, né? Eu sei que a gente vai ter uma defasagem, mas isso aí a gente vai ter que tentar depois correr atrás, né? Eu particularmente acho melhor assim do que a gente perder, né, um ano inteiro, ainda mais para vocês, pois um ano, né, vocês já poderiam estar começando a faculdade, já poderiam, aí vão ter que esperar um ano para poder fazer isso de novo, né? Bom, então, vamos lá, questão número 4. A questão número 4 é uma questão bem clássica, né, que aparece aí na lista de vocês, tem várias questões assim. O que acontece com essa questão número 4? Vamos entender o seguinte. Ele fala assim, ó, uma urna contém 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Ele quer a probabilidade de retirar 2 bolas sucessivamente e as duas serem da mesma cor. Bom, vamos entender o seguinte. Quando ele fala retirar 2 e as duas serem da mesma cor, eu posso garantir que eu vou retirar 2 e as duas vão ser pretas? Ó, eu retirei a primeira bola, era preta, retirei a segunda, ela também vai ser preta. Eu não posso garantir exatamente isso, mas eu posso garantir o quê? Que elas podem ser. Eu posso garantir que elas podem ser brancas ou elas podem ser pretas. Tudo bem? Então eu posso vir aqui e retirar uma bolinha branca e retirar uma outra bolinha branca. Mas eu posso retirar uma bolinha preta e uma outra bolinha preta. Ou eu posso retirar uma branca e uma preta, ou uma preta e uma branca. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar primeiro na probabilidade da gente retirar uma bolinha preta e, olha o E, a interseção, outra bolinha preta. Qual é a probabilidade de retirar 2 e as duas serem pretas? Qual é a probabilidade da primeira bolinha sair preta? Seria 4 em... Quantas bolinhas tem aqui? 4 mais 3, 7. Esse E, essa interseção aqui, aquilo que eu falei com vocês, representa o E, é multiplicação. Qual é a probabilidade da segunda bolinha também ser preta? Como já saiu uma, ó, sobraram 3. Saiu uma daqui, eu tinha 7, ficaram 6. Então, ó, a primeira ser preta e, ó, o E é o vezes, a segunda ser preta. Isso vai dar 12. Eu não vou multiplicar aqui porque eu vou simplificar o 12 com o 6, ó. 7 vezes 6. Quando eu simplifico o 12 com o 6 aqui, ó, 12 dividido por 6, 2 sétimos. Então, 2 sétimos. Então, esse 12 simplifica com esse 6
E aí sobra 2/7. Dúvidas? Até aí, alguma dúvida? Não? Agora eu vou fazer a mesma coisa com as bolinhas brancas, olha. A probabilidade da primeira bolinha ser branca e a segunda também ser branca. Tá vendo, ó? Continua a mesma situação aqui do E. Quantas bolinhas brancas eu tenho? Ó, 3. 3 em 7. Dado que eu retirei uma, qual é a probabilidade da segunda também ser branca? 2 em 6. Resolvendo isso, vou ficar com 6 em 7 vezes 6. Isso vai ser igual a quanto? Vou simplificar o 6 com o 6, sobrou 1/7. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Não? Agora é que entra o detalhe. Ele quer, né? Ele quer a probabilidade das duas serem da mesma cor. Agora vai aparecer um ou, porque o que eu posso falar? Olha, as duas podem ser pretas ou as duas podem ser brancas. Se eu vou usar o ou agora, eu vou usar o quê? A união. Então, na verdade, o que eu vou calcular agora, a probabilidade de acontecer P e P, ou, né, probabilidade de acontecer isso, ou acontecer isso aqui, ó. Ok? Se ele quisesse somente isso, qual é a probabilidade de você retirar as duas e as duas serem pretas? 2/7. Qual é a probabilidade de você retirar as duas e as duas serem brancas? 1/7. Só que ele quer a probabilidade das duas serem o quê? Pretas ou das duas serem brancas. Então eu vou fazer a probabilidade de A, né? Mais a probabilidade de B, no caso aqui. Vou fazer direto, tá? A probabilidade de P interseção P seria 2/7. Ou, olha o ou. O ou aqui, ó, é o mais. A probabilidade das duas serem brancas, que é 1/7. Nesse caso, não tem interseção. Por que não tem interseção? Não tem como a gente tirar ao mesmo tempo duas brancas e duas pretas. Ou você vai retirar duas e as duas são brancas, ou você vai retirar duas e as duas são pretas. Tá? Retirar duas brancas e duas pretas ao mesmo tempo é impossível, porque você só vai retirar duas, tá? Então aqui a interseção é zero. Se a interseção é zero, fica só P de A mais P de B. Isso vai dar quanto? 3/7. Dúvidas? Sempre assim, esse tipo de questão, né, quando você tiver que colocar esse ou, as duas podem ser brancas ou as duas podem ser pretas, você vai usar a união. Essa questão é muito parecida, deixa eu pegar aqui, com uma que tem aí na lista de vocês, uma não, né, com algumas. Por exemplo, a questão número 2 é a mesma ideia, olha. Na questão 2 da lista de vocês, ela fala assim: uma urna possui 5 bolas, só muda a cor das bolas, né? E a quantidade. 5 verdes e 4 amarelas. São retiradas 2 bolas aleatoriamente. E qual a probabilidade de ter sido bolas? Só que aqui ele fala não de cores iguais, mas cores diferentes. Cores diferentes, né? Se ele tivesse falado isso aqui, eu teria feito preta e branca ou branca e preta. Você vai só trocar a ordem. A primeira ser branca, ou a primeira ser preta e a segunda ser branca, ou a primeira ser branca e a segunda ser preta.
tá? Então, a ideia vai ser a mesma. Uma outra questão também que é comum que vocês vão usar essa situação é a questão 6. Ó, a questão 3 também, mas a questão 6 não, a questão número... a questão número 13. A questão número 13 é legal, que fala assim, ó. Dois candidatos A e B disputam a presidência de uma empresa. Então, você tem lá dois candidatos, A e B, que disputam a presidência da empresa. Aí ele fala que a probabilidade do A vencer é 0,7 e a probabilidade do B vencer é 0,3. Aí ele fala que se o candidato A vencer, a probabilidade de Heloísa ser promovida é 0,8. Então, se esse cara vencer, a probabilidade da Heloísa ser promovida é 0,8. Tá? Conhecida, né? Conhece lá o trabalho da Heloísa, a probabilidade dela ser promovida é maior. Já o candidato B, se ele vencer, a probabilidade dela ser promovida é de 0,3. Aí a questão pergunta qual a probabilidade de Heloísa ser promovida. A probabilidade dela ser promovida, notem que isso aqui não é condicional. Se eu tivesse falado qual é a probabilidade dela ser promovida, dado que o A venceu, aí seria 0,8. Só que como a gente não sabe, eu tenho que fazer esse vezes esse, o A vencer e ela ser promovida, ou o B vencer e ela ser promovida. Aí eu teria que fazer 0,7 vezes 0,8 mais 0,3 vezes 0,3. Essa seria a probabilidade da Heloísa ser promovida, tá? Em qualquer uma das situações. Entenderam isso, gente? Tudo bem? Esse tipo de questão? Todas essas questões que você tem, coloca esse ou, né? Você vai usar interseção e união na mesma questão, na mesma situação. Dúvidas? Não? Vocês estão muito quietinhos, né? Acho que vocês estão dormindo ainda. Nem o Rian. Rian, você tá aí, Rian? Falou nada hoje? Rian, tá sem microfone? Tá dormindo não, né? Vocês estão muito quietinhos. Ah, eu vou ver se terça-feira eu faço aquele bate-papo com vocês, tá, gente? O pessoal aí da 2, terça-feira. A gente marca aí uma meia horinha para poder conversar, tá bom? Depois eu combino com vocês. Tranquilo. Bom, vamos lá. Faltam duas questões aí para a gente finalizar. Vamos à questão número 5. A questão número 5 é parecida lá com a questão número 3, né? Esse quadro aqui é pequenininho, aí a gente acaba tendo que escreve, apaga, escreve, apaga. Vou colocar um quadro maior aqui. Estamos em... Como esse negócio deve durar aí com certeza até agosto, né? A gente vai colocar um quadro maior aqui que vai dar um detalhe. A gente vai poder escrever um pouco mais sem apagar. Bom, vamos lá. Questão 5. O que diz a questão 5?
A questão 5 fala assim, ó, em uma pesquisa realizada em uma faculdade, foram feitas 2 perguntas aos alunos. 120 responderam sim, então aqui nós temos, né, 120 responderam sim, a ambas. 300 responderam sim a primeira. 250 responderam sim a segunda. E 200 responderam não a ambas. Bom, como que a gente resolve essa, né? Essa aqui eu vou fazer direto por teoria dos conjuntos. O que que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Vamos considerar que o responder sim, né? Aqui seria a minha primeira pergunta, e aqui seria a segunda pergunta, e eu vou considerar como não quem não entrar em nenhuma dessas 2 situações aqui. Então, a gente já tem aqui, olha, 200 que responderam não a ambas. Então, vou colocar esse 200 aqui fora. Quantos responderam sim às 2? Ó, 120. Então, está aqui o 120. Quantos responderam sim à primeira? 300. Só que, olha só, cuidado aqui que já tem 120. Então, aqui sobram 180. Sempre você vai retirar a interseção, a não ser que apareça uma palavrinha aqui assim, somente. 300 responderam sim somente a primeira. Aí você não precisa tirar do que está na interseção. Mas quando vier escrito assim, tantos responderam sim a primeira, esses que estão na interseção contam. Quantos responderam sim a segunda? 250. Então você subtrai ali, vai sobrar 130. Quantas pessoas, tá? É o primeiro passo ali, né? Quantas pessoas nós temos ali no total, né? A gente tem que somar aquilo ali tudo, né? Ele quer saber, ó, se um aluno, quantos alunos, né? Se um aluno for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? A gente tem que fazer o quê? Quantos alunos nós temos aqui no total? O número de elementos do nosso espaço amostral. Se eu somar isso aqui tudo, olha, 300, né? 300, 430, 530, 630. Então, são 630 alunos. Quantos alunos, aqui que tem um detalhe que vocês têm que prestar muita atenção. Quantos alunos responderam sim à primeira pergunta? 180 com 120, 300. O aluno, ele só poderia responder sim ou não. Se, com relação à primeira pergunta, ele respondeu sim a 300, no caso que se 300 responderam sim à primeira, quantos responderam não à primeira pergunta? Quantos nós temos no total? Não são 630? Desses 630, 300 responderam sim. Os outros 330, que seria o meu evento, o número de elementos do evento que eu quero, responderam não à primeira pergunta. Tá? Então, funcionava assim. Pergunta 1, pergunta 2. Ele respondia sim, né, ou não na primeira, sim ou não na segunda.
Então, desses 630, 300 responderam sim à primeira, obviamente, 330 responderam não. Então, qual é a probabilidade que a gente está procurando aqui? Seria 330 em 630. E aí a gente simplifica isso daqui. Sobrou o quê? 33 sobre 63. Dá para simplificar por 3, né? Vai dar 11 sobre 21. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Alguém não entendeu alguma passagem aqui? Tá? Então, o detalhe aqui é esse, né? Se ele respondeu, se 300 responderam sim, a primeira, os outros 330, obviamente, responderam não. É igual aqui, né? Nós temos 250 que responderam sim a essa primeira pergunta, né? A essa segunda pergunta, aliás. Se 330 responderam não à primeira, quantos responderam não à segunda, né? Era só a gente subtrair os 630 menos os 250, né? Ou seja, nós temos 380 que responderam não à segunda pergunta. Então, se ele tivesse perguntado na questão a probabilidade de ele ter respondido não à segunda pergunta seria 380 em 630. Tudo bem? Podemos fazer a última, número 6. Ou alguém ainda quer perguntar sobre essa questão 5? Então, vamos lá. Bom, vamos à questão número 6 para a gente finalizar. O que diz a questão 6? Se escolhermos ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 360, qual é a probabilidade que esse elemento seja, né, um número múltiplo de 12? Olha só, uma das formas da gente encontrar os divisores de um número é ir assim, quer ver? Divisores de 360. Dá maior trabalhão, né? O procedimento seria 1, 2, 3, aí você vem aqui. O 4 é 4, o 5, 6. E assim, né? Você ir até o último divisor. Dá um pouco de trabalho e você não tem certeza se você vai estar escrevendo todos os divisores. A forma, digamos assim, mais rápida, né? A técnica para vocês fazerem isso é a seguinte. Vou explicar de uma vez, né, o procedimento. Toda vez que você precisar encontrar o número de divisores de um número, você vai fazer assim. Você vai pegar esse número, 360, e vai decompor esse cara em fatores primos. Ó, 360 por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 2 não dá, dá por 3, 15.
Por 3 de novo, 5. Por 5, 1. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer essa decomposição e escrever em forma de potência. Ó. O 2 aparece 3 vezes. O 3 aparece 2 vezes. E o 5 aparece só uma vez. Até aí, tudo bem? É importante que vocês entendam esse passo a passo. Fiz a decomposição, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o número de divisores de 360. Como que eu faço isso, gente? Quem lembra? Tem uma regrinha que diz que toda vez que você vai encontrar o número de divisores, você fatora, decompõe esse cara em fatores primos e escreve na forma de potência. Para achar o número de divisores, exatamente, você pega o expoente de cada um deles e soma 1. Ó, 3 mais 1 e multiplica, ó, pelo expoente do outro, somando 1 também. E multiplica aqui, ó, 1 mais 1 também. Tudo bem? Ó, 4 vezes 3 vezes 2. Isso é importante, né? Isso aparece aí em várias questõezinhas. Acho que foi ontem. Eu estava dando aula no curso e estava explicando isso também. É muito importante saber essa questãozinha. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Ou seja, esse número, 360, ele possui 24 divisores. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Júlia, o que você não entendeu? Então, o procedimento é esse, né? A primeira coisa que... Vamos esquecer por enquanto a probabilidade, tá? O que eu estou fazendo? Eu peguei o número 360, tá? E eu vou decompor esse cara, esse número, em fatores primos. Lembra disso? Ó? Você vai dividindo sempre por números primos. Sempre começa aqui pelo 2, quando é possível dividir por 2. Aí vai dividindo por 2 até não dar mais. Depois apareceu 45, eu tenho que dividir por 3. Aí por 3, 15 por 3, aí só dá por 5. Então esse é o primeiro passo. Entendeu? Tranquilo até aí? A gente pega um número e decompõe em fatores primos para escrever na forma de potência. Todo número pode ser escrito, pode ser decomposto como o produto de números primos. Essa é a primeira parte. Esquece aqui por enquanto o número de divisores, entendeu? Como você faz essa decomposição? Júlia e Thaís aí que falaram que não tinha entendido. Essa primeira parte. Né? Qualquer que seja o número. Por exemplo, vou pegar um número menor aqui. 8. Como que eu decomponho o número 8? Por 2, aí dá 4. Por 2 de novo, vai dar 2. Por 2 de novo, vai dar 1. Então, o 8 eu consigo escrever como sendo 2 ao cubo. Tá? Porque o 2 aparece 3 vezes. Mas
Se a gente quiser pegar, sei lá, um outro número, por exemplo, o 10. O 10 por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. Tranquilo? Aí, quando a gente faz essa decomposição, eu escrevo o número em potências, tá vendo? Em formatos de potência. Aqui, por exemplo, o expoente é 3. Aqui os expoentes são 1. Feito isso, depois que a gente faz essa fatoração, essa decomposição, existe uma regra para encontrar o número de divisores, tá? Cuidado para não confundir divisores com múltiplos. Divisores de um número são os caras que dividem esse número e deixam o resto zero, tá? Todos os números que dividem, tipo o 4, 360 dividido por 4 vai dar 90. Múltiplos de um número. Os múltiplos são aqueles que você vai multiplicando, tipo os múltiplos de 4. Você tem 4, você tem o 8, você tem o 12, 16 e assim vai. Bom, feito isso, nós já sabemos então que existem 24 divisores. Fiz a decomposição. E aqui, ó, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Agora é que vocês têm que prestar muita atenção. Para encontrar quais são esses divisores, você tem que fazer um outro tracinho aqui do lado e colocar o 1 acima do primeiro número primo aqui. Sempre o número 1. E aí você vai multiplicando assim, ó. 2 vezes 1, 2. Esse 2 aqui, sempre que ele for igual ao anterior, eu não preciso ir lá em cima, porque se eu fizer 2 vezes 1, vai dar 2 de novo. Então, vem sempre no final. 2 vezes 2, 4. De novo aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Esse 3 agora, olha, ele é diferente de todo mundo. Então, eu tenho que ir lá em cima. 3 vezes 1, 3. Aí eu vou separando por vírgula aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Estão acompanhando? Tranquilo até aí? O 6, ó, o 3 de novo, olha, eu não preciso ir lá em cima. Porque se eu fizer 3 vezes 1, vai dar o 3 de novo. Então, vem só aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. E o 5, como ele é diferente de todo mundo, não tem jeito. Aí eu tenho que ir lá em cima, ó. 5 vezes 1, 5. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas dá menos trabalho do que se a gente for ficar fazendo todos esses sem, né, usar essa técnica. Então, aqui 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Aí 15. 5 vezes 3, né? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24, 120. Aí aqui, ó. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. 5 vezes 36 vai dar 180. E 5 vezes 72, 360. Aí agora a gente vai contar só para ver se tem os 24, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Certinho. Agora, ele quer a probabilidade de escolher ao acaso um desses 24 e ele ser um múltiplo de 12. Bom, quais são os múltiplos de 12 aqui? O 12. Os múltiplos de 12 aqui, ó. O 12,
o 24, 36, tem mais, ó, 48, 60, 72, 84, 90, ó, 120, tá? 120, peraí, o 120. Depois, o 120, nós temos o 180 e o 360. Então, todos esses que eu circulei são múltiplos de 12. Se todos esses são múltiplos de 12, então a probabilidade de ocorrer esse evento A que a gente quer, ou seja, de ser um múltiplo de 12, seria 8 em 24. 8 em 24 é a mesma coisa que, se eu dividir por 8 em cima e embaixo, 1/3. Dúvidas? Notem que o mais trabalhoso, né? O mais trabalhoso aí é, na verdade, não o cálculo da probabilidade propriamente dita, né? Mas é o conteúdo anterior, né? A parte mais básica. Se ele tivesse me dado todos esses números e perguntado quais são múltiplos de 12, seria fácil que você iria contar aqui e fazer a divisão. Mas o maior problema da probabilidade, tirando as interpretações, né? É essa parte de ter que lembrar de conceitos anteriores. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aí? Não? Ó, sugiro que vocês deem uma olhada lá nessa lista, que ela já está resolvida lá para vocês. Tentem fazer as outras questões aí da lista que tem que me entregar 15. Eu ainda não marquei data de entrega, mas quem quiser já ir fazendo e entregando já pode, tá? No mais, é isso. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo nesse horário. Na terça-feira, segunda e terça, eu vou estar deixando atividade para vocês, tá? E na quarta a gente vai estar fazendo nossas aulas ao vivo. O que mais que eu tinha que falar com vocês? Não esqueçam a lista de presença. E se a gente for ficar com uma lista só por turma, eu aviso para vocês, tá? Os outros professores também. Alguma pergunta antes da gente finalizar? Não? Bom, então é isso. Vou interromper aqui a gravação. Ok.